E aí galera, aqui é o Rodrigo Merced e neste vídeo eu vou te ensinar coisas muito interessantes a respeito do universo do redesign. Eu vou começar aqui no meu canal um novo quadro no qual eu vou ensinar você que está aí do outro lado da linha a importância de não só saber redesenhar, mas também de aplicar algum estilo e mostrar sim que não é preciso fazer cópia para você desenhar. Eu vou pegar um personagem muito famoso do Fortnite chamado Bombardeiro Estelar, vou redesenhar ele ao meu estilo, embora seja cartoon também, mas eu vou redesenhar ele ao meu estilo, vou te dar dicas de redesign, de desenho, ok? E provar que nós conseguimos aprender, aperfeiçoar o traço, evoluir e aplicar muita técnica bacana, mesmo quando se pegam peças já conhecidas, porque lógico, as pessoas já amam, já aceitam, já gostam, já compram, como eu falei nos outros vídeos, e a gente consegue fazer um mix bem bacana a respeito disso. Antes de eu começar a parte prática, a aula prática, eu gostaria de frisar que redesign também faz parte do processo criativo. Os profissionais que trabalham com design gráfico, eles passam 90% da vida redesenhando projetos, recontando histórias que já existem, né? Readaptando coisas aos seus universos e a novas necessidades de mercado. Nós já temos 500 milhões de exemplos aí, só da Homem-Aranha, por exemplo. Olhem quantas vezes o Homem-Aranha foi redesenhado e mesmo assim os profissionais que redesenharam eles foram extremamente criativos. Princesas da Disney, por exemplo, teve o Detona Ralph na internet esses tempos, todas as princesas foram redesenhadas, né? A Branca de Neve, que é de 1930, que tinha cara de qualquer coisa, parecia uma broa de milho com 2 furos, né? Era o nariz da primeira Branca de Neve, foi redesenhada. Continua sendo a Branca de Neve, tem muita técnica rolando em cima, ok? Eu quero também pedir para que você deixe aqui nos comentários a sua mais honesta, sua mais sincera opinião a respeito deste tema, deste vídeo, e deixe aqui também as suas sugestões. Lógico, eu gostaria que você deixasse aquele like amigo para ajudar o canal a crescer e também se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações para ficar ligado em todas as dicas que eu vou trazer aqui. Não se esqueçam, deixem as suas opiniões se sigo com esse quadro, se esse quadro é bacana, se interessa a vocês, e deixem as sugestões de personagens poderosos que eu falo famosos, carismáticos, que vocês gostariam de ver aqui nesse quadro, ok? Só, ó, pelo amor de Deusinho, Naruto não precisa, tá, galera? Eu tenho assim, ó, eu cheguei a comprar armários novos pra minha casa pra botar os pedidos da galera de ficheiro do tal do Naruto. Nem sei direito quem é o tal do Naruto, mas um dia vai, tá? Naruto não, queridos, tá? Vamos então, esse eu já anotei várias vezes. Vamos então à aula prática. Vamos então à aula prática. Eu separei aqui duas imagens que eu tirei também do Google Imagens, da Bombardeira Estelar, e aqui eu fiz um breve mapa geométrico do que eu interpretei do rosto desse personagem. Eu vou ser bem honesto e dizer que estou fazendo esse quadro a pedidos do público e eu nunca joguei Fortnite. E esse personagem é novo para mim, eu nunca havia visto ele antes. Então toda vez que eu nunca vi alguma coisa na minha vida, eu aplico sempre o mesmo método, que é partir a respeito de um mapa geométrico, de fazer um mapa geométrico dessas coisas, para que eu possa me basear, me localizar melhor no tempo e no espaço. Então eu vou seguir exatamente aquele mapinha que eu fiz dela de frente, para que eu possa construir ela de semi-perfil, que eu vou fazer, ok? Esse personagem, ele tem um rosto bem padrão. Quando eu falo padrão, é aquele padrão tipo princesa. O padrão princesa é aquele personagem feminino no qual tem o rosto mais harmonizado. As medidas são mais harmônicas, mais semelhantes ao mundo real. E não tem tantos exageros, o único exagero são os olhos. E quando eu falo exagero, é tanto para mais quanto para menos, sabe? A brincadeira. E eu noto que a brincadeira que tem no rosto do personagem é o padrão princesa. Os olhos,
os olhinhos dela mais avantajados para passar a ideia de feminilidade e um pouco mais de infantilidade. O nariz pequeno também para dar a impressão de ser mais feminino. Quando eu digo para dar a impressão e quando eu falo em padrão, são coisas do mundo cartoon, não é mesmo? Eu confesso que eu acho muito bonito, achei muito bonito o personagem, gosto tanto do padrão dela, faço muito esse tipo assim, também gosto do tipo de modelagem, por incrível que pareça, eu prefiro essa modelagem que respeita mais o cartoon, mais essas linhas do que aquelas coisas com 350 toneladas de render, com textura de pele realista, com textura de cabelo fio a fio. Eu confesso que eu acho muito mais interessante essa aqui. Outra coisa importante, notem a respeito das medidas, né? O narizinho bate exatamente na linha dos olhos, a medida da orelha dela é uma medida perfeitinha, sem aqueles grandes exageros. Então aqui eu vou traçar as linhas guias para os olhos, né, onde vai terminar o nariz, e a boquinha também. Outra coisa que eu percebi é que ela é uma moça que tem o queixinho levemente avantajado. Ela tem um rosto quadrado bonito, tem um queixinho levemente avantajado. Olha, eu sempre tenho a mania de exagerar tudo que dá. Deixei o queixo dela lá embaixo. Esse queixinho levemente quadrado me gusta muito também. Então aqui, usei a mesma geometria, né? Só coloquei de ângulo esses elementos, o quadrado, o triângulo, como uma base. Sempre comecem da base para que vocês consigam desenhar melhor o personagem, né? Notem que aqui eu tenho eu tenho uma linha que segue o ângulo deste objeto, certo? O cabelinho dela, e ela tem um redemoinho que começa inclinado. Esse redemoinho começa aqui, ó, praticamente na metade, bem centralizado na metade do lado esquerdo, do lado direito, aliás, do rosto dela. Então esse redemoinho vai surgir daqui, o que vai dividir o cabelo dela ao meio. Então eu vou colocar isto desta maneira e não vou pensar naquela mecha caída por enquanto. Aqui eu vou colocar uma outra elipse para fazer esse rabo de cavalo. E aqui novamente, ó, só a forma bem básica deste rabo de cavalo bonito que ela tem. Já posso colocar seguindo também esse pescoço. Esse pescoço você não só pode, como deve pensar em um cilindro. Pense em figuras geométricas básicas. Ó, esse cilindro, aqui eu tenho o trapézio, aqui eu tenho a clavícula e o externo, ó, os ossos. Então você vai pensar nesse pescoço dessa maneira, como um cilindro embutido ali. Então qualquer roupa que tiver só pode acompanhar o formato do cilindro. Isso é uma coisa muito, muito, muito simples. Isso é geometria pura. Quando eu falo que a geometria resolve tudo, a geometria resolve tudo na vida da gente. Se você quer seguir carreira como ilustrador, gosta de ilustração, esse é o grande segredo, aprender a geometria das coisas. Esse olho dela, eu vou falar a respeito da leitura que eu fiz agora, né? Esse queixo eu consigo puxar aqui. Essas linhas guias a gente faz também para se basear e poder acertar ângulos, como aqui, por exemplo, ó, eu estou acrescentando ângulos que eu vi agora, certo? Outra coisa que eu achei interessante é esse padrão do nariz, esse nariz bem gravatinha, tá vendo? O nariz dela é praticamente uma gravata se você enxergar o nariz de frente. Ele tem este formato levemente maior lá em cima, para acompanhar o tamanho do olho, e você pode interpretar o narizinho dela dessa maneira rapidamente, somente com figuras geométricas eu faço o nariz do personagem. O olho também, esse olho, na minha opinião, na minha mais humilde opinião, esse olho, quando eu falo padrão, também é o padrão princesa. Se vocês não conhecem a figura que eu vou citar agora, que se chama Jin Kim, procurem nas redes. Jin Kim é um animador coreano que trabalha para os estúdios Disney. E ele fez o design da Anna, da Elsa, e fez o Operação Big Hero, fez muita coisa legal para Disney. Eu tenho certeza que todos os personagens que vocês assistiram e amam de paixão têm a mãozinha do Jin.
E essa coisa dos olhos mais os olhos maiores, mais expressivos, eles vieram de um tempo para cá nas animações 2D tradicionais dos estúdios Disney, por causa da influência do Jim Kim. O Jim Kim é coreano e a arte original do desenho, né, não sendo o cartoon, ele tende a usar olhos maiores, mais avantajados. Então, notem que rapidamente eu consigo fazer o olho desse personagem só me baseando nessas figuras geométricas. Então, eles têm utilizado bastante nas animações esse padrão, né? Você tem um exemplo, a princesa, a Rapunzel, nós temos os próprios personagens da Operação Big Hero, Detona Ralph também, alguns personagens femininos do Detona Ralph tem a mãozinha mágica do Jim Kim. Então todos esses seguem esse padrão dos olhos levemente mais avantajados. E como eu falo que é uma vertente de padrõezinhos, os estúdios fazem aquilo que as pessoas gostam. Eu particularmente adoro esse padrão, uso as toneladas nas minhas ilustrações. E eu acho super, super válido isso. Nessa leitura que eu estou fazendo neste momento deste personagem, eu estou notando isso, coisas de cultura, de desenho animado que eu enxerguei nela. Então este é o formato básico dos olhos da bombardeira. Lembrando que eu estou fazendo a minha versão da bombardeira e lembrando também que isso aqui é uma coisa muito próxima do meu universo. É, com certeza, uma coisa bem próxima do meu universo. Eu gosto muito desse estilo, faço muito esses tipos de personagem feminino. Uma coisa que eu achei é que não vi ela sorrindo nas pesquisas que eu fiz. Todas ela tá com essa cara de paisagem, né? Então aqui a minha, eu vou fazer ela sorrindo. Eu vou seguir esse padrão ali que eu acabei de mostrar dos olhos. E vou fazer a minha sorrindo porque eu não sou palhaço, né? Já vou aproveitar e falar do Cabeças e Expressões, que é um treinamento no qual eu ensino a você a dar vida aos seus personagens. Dar vida aos seus personagens, fazer emoções, sentimentos e fazer eles atuarem. Esse olhinho assim, meio pau que eu falo, ó, esse olhinho meio pau com 1/3 cobrindo a pupila, ele ajuda a deixar com um olhar mais sensual, que é o que acontece nessa personagem. Ela tem um olhar mais sensual. Então eu vou seguir o padrão do personagem criado, e colocar mais um pouquinho aqui, ó. Vou tirar levemente ali embaixo para que ela fique levemente sorrindo. Aqui então, ó, ela tem esse olho desenhado nesse tipo que eu falo lembra mais mangá, né, anime do que cartoon. Coloquei aqui então essa leve bolsinha para representar esses olhos sorrindo, que eu falei que eu não encontrei a personagem sorrindo nas pesquisas que eu fiz e que eu gostaria muito de fazer ela com um ar um pouco mais sorridente, mais alegre. Vamos lembrar que aqui no meio, ó, eu tenho esse vinco, esse espaço referente ao osso da câmara nasal. Então ele bloqueia parte dos olhos dela. Notem que essa minha está num ângulo muito maior, né, num semi-perfil mais fechado que esta aqui. Então o ângulo é maior. Outra coisa muito importante é que nós serizinhos humanos enxergamos por um fenômeno chamado paralaxe, ok? Deem uma pesquisada, deem um Google no que é o paralaxe. O paralaxe é quando você nós enxergamos jogando dois ângulos em um único ponto. Dois ângulos em um único ponto. Assim, nós enxergamos assim, tá vendo? Isso aqui se converge lá no cérebro em uma única imagem. Isso é o paralaxe. Tem que raciocinar tudo isso na hora que estiver fazendo o desenho também. Então aqui, muitas vezes a gente desenha e dá um flip na imagem e não ficou legal, o personagem não está olhando diretamente para o espectador, ou muitas vezes a gente fica com uma certa dúvida, será que o ângulo tá bacana? Será que é esse mesmo ângulo? Será que não é?
e a gente tem que recorrer a essas coisas. Lógico, de nada adianta você seguir essa base que eu estou falando do Parallax, de se basear que no mundo real as coisas funcionam assim, se no mundo ilustrado não ficar legal. Aí realmente não adianta, né? Como, por exemplo, essa boca teria um vinco maior lá para o outro lado, ela teria que vir para lá. Mas eu estou passando por cima disso para deixar ele com mais força, né? Aqui é o 3D e aqui o meu é o Cartoon, é o 2D. Então são praias diferentes. A gente quebra esses conceitos quando não vai ficar legal. E muitas vezes no 2D, que é o que eu estou fazendo, não fica legal no 3D. Você acaba perdendo a força da ilustração por tentar seguir tudo à risca. Então não se esqueçam, estou fazendo uma interpretação do personagem, estou fazendo um personagem 2D, que é a minha praia, embora eu acho que isso aqui é maravilhoso, esse tipo de modelo. Já falei, vou falar de novo, que eu super curti o tipo de modelagem desse jogo, porque respeita bastante o modelo do 2D tradicional. Isso aqui que eu faço também é muito importante, ó. Isso aqui são as câmaras. Você pode pensar em um óculos, ó. A do homem é mais retangular e a da mulher é mais ovalada. Você pode pensar num óculos daqueles tipo Ray-Ban, sabe? Essas são as cavidades oculares. O globo, a pupila e a íris estão ali dentro. Então, se você pensar nisso, você já consegue também ter a possibilidade do limite da sobrancelha, que já facilita horrores o trabalho, não é mesmo? Às vezes a pessoa faz uma sobrancelha aqui, outra lá para o outro lado, então já fica aqui a dica de que é uma ótima para você lembrar da altura da sobrancelha. Você pode fazer essas marcas, ó, igual uma pintura de olho de palhaço, tá vendo? Eu sempre digo isso. Você pode pensar numa máscara de super-herói, tipo Batman, Robin, coisas do tipo, para o índice assertivo ser bem maior. Aqui ela vai estar sorrindo, e aqui provavelmente eu tenha que diminuir esse queixo. Eu fiz ela muito queixuda, mas isso vai se resolver daqui a pouco. Como a minha bombardeira ela está sorrindo, esse ângulo não pode ficar assim, né? Eu tenho que fazer a bochecha, porque quando um personagem sorri, ele dá ênfase à bochecha. E para que eu não deixe muito vincado e descaracterize o personagem, aqui, ó, eu vou deixar mais reto esta parte, para não descaracterizar muito. Ela é levemente queixudinha, né? Ela tem um leve pronunciamento do queixo. E essa minha, será que essa minha vai ficar com o pescoço mais comprido ou eu vou tirar? Eu vou tirar um pouquinho aqui. Outra coisa importante é que quando um personagem faz uma expressão, o rosto se modela. Alguns artistas, algumas modalidades optam por não fazer isso. Algumas animações 2D que a gente vê hoje em dia, por exemplo, animações do Netflix que eu estou vendo, As Quatro Crianças do Apocalipse, ou Kipo, que são maravilhosos. Esses dias eu disse que não tinha gostado muito do Kipo, mordi minha língua, eu adorei, estou achando fantástico, estou lá adiante nas temporadas. Eles não costumam modelar o rosto durante as expressões, justamente porque é uma animação mais rápida, né? Para que não seja algo muito demorado. Imaginem, o estúdio tem que fazer, às vezes, uma temporada por ano. Então, além de seguir padrões, segue uma coisa que o rosto não se modela muito. Eu acho que nesse caso aqui aconteceu a mesma coisa, de optar por não modelarem demais para não perder esse aspecto sisuda. Ela tem um aspecto sisudo, né? Aqui vou falar novamente do redemoinho que essa moça tem. Redemoinho, para quem não sabe, é de onde nasce, onde brota o cabelo. É para esse lado a franja. Aqui vou ter alguma coisinha. Aqui do lado, ó, ela tem essa margem caída. Sempre lembrando de não fazerem o mesmo espaço sempre, que é para não ficar uma coisa chata. É desse lado? É desse lado. Se não fica uma coisa extremamente xarope, as mechas do mesmo tamanho. Brinquem, uma mecha pequena. Isso aqui não é regra, é dica, ok? Uma mecha pequena, uma mecha grande e uma mecha média, tá? Isso deixa muito mais dinâmica a ilustração. Será que a minha não ficou muito cabeçuda? Eu acho que ficou muito cabeçuda. Vamos apagar um pouquinho isso aqui.
Senão ela vai parecer a Elvira, Rainha das Trevas. E aqui eu vou diminuir um pouco também, senão vai ficar muito cabeçuda. Aqui já está de bom tamanho. Assim. Posso botar um desbastado além do mais. E aqui, ó, eu também acho que ficaram com o mesmo tamanho. 1, 2, 3. Então eu vou puxar uma daqui do meio para desmanchar essa. Vai ficar uma média, uma grande, uma pequena e aqui mais uma. E eu consegui acabar com isso que a gente chama de evenness no design. Quando fica monótono, quando você faz algo com muitos elementos semelhantes, muito parecidos, e vai ficando extremamente monótono o design. Fujam da monotonia, galera. Se vocês quiserem fazer um design poderoso, arrojado, fujam da monotonia. Olha, eu acho que é isso aí. Isso aqui vou repetir de novo, estou desenhando pela primeira vez na minha vida, nunca desenhei esse personagem, nem sabia que esse personagem existia. E agora falta colocar um óculos nessa amiga, né? Eu vou pegar aqui então algum tom de azul. Isso aqui é uma dica boa também, ó. Quando vocês forem colocar elementos extras em cima, vou colocar com azul, que é para que eu possa me basear no tempo e no espaço. A primeira coisa que eu tenho que saber é que o óculos ele é levemente arqueado. E ele está nesse espaço aqui, ó. Aqui eu tenho uma perspectiva e aqui eu tenho outra. São duas perspectivas, ok? E lá o coco, lá em cima o coco dela. Então o que eu tenho que saber? Que esse óculos vai ficar, se está em cima da testa, tem que seguir essa perspectiva daqui. É isso que eu tenho que saber. Então vamos lá. Traçamos primeiro então, ó, a parte da frente do Ray. Acho que foi inspirado num Ray-Ban isso aqui. E a parte da haste que vai lá para trás e prende no cabelo. Em cima disso, ó, eu desenho de novo as bases desse óculos para que eu não fique perdido no rolê, né? Se eu não traçar essas linhas guias, essas linhas base, eu não vou desenhar, eu não vou ter um desenho com consistência. Eu vou ficar o famoso amigo perdido no rolê. Sabe aquele amigo que foi convidado para o pagode, chega com traje social? E aquela linha lá de cima foi para mim me guiar, porque no óculos a linha acontece aqui. E eu acho que isso aqui também, acho não. Isso aqui também eu vou dar um pouquinho mais de ângulo. Vou dar uma esticada. Vou dar uma esticada. Lembrando que isso aqui tem que acompanhar o raciocínio de que esse lado, pela perspectiva, está menor e o outro maior. Não precisa ficar também idêntico ao óculos da gata ali, e é isso aí. Aqui eu tenho uma malha geométrica, se vocês quiserem brincar com essa malha geométrica, também ela tem que seguir o formato, ela precisa seguir o formato do corpo, né, do pescoço, ó. Lembrando que quando tá mais para lá pela perspectiva forçada, ele é menor, e aí aqui, ó, ele é poligonal só lá em cima. Você pode começar a colocar os polígonos, certo? Não vou colocar para não perder tempo. Mas, de novo, frisando a história da perspectiva. Eu acho que é isso aí. Para mim já tá ok. Eu vou fazer o famoso flip, né? Vou dar um Ctrl G aqui e botar o nome de Bombardeiro Estelar. Vou dar um Ctrl T. Vou flipar. Você tem isso ou você pode ir lá no menu imagem, tá? Eu prefiro ir por aqui porque corre menos risco de trancar. Eu tenho esse arquivo é gigante, é enorme. Tudo que consome menos tempo, eu opto por aquilo que consome menos tempo. Então, vai assim. Bom, agora, ó, eu vou diminuir a opacidade dessa camada. E agora eu vou passar ela limpo. Aqui eu vou pegar algum tom de amarelo em vértice negativo. Aqui sim eu posso aplicar um zoom, ó, e vou colocar o nome de traço limpo. Traço limpo. Vou reforçar algumas coisas nos quais eu acabei de ensinar.
Não se esqueçam. Diminuir um pouquinho o pincel. Esse arquivo aqui tem 50 por 30, tá? Não se esqueçam, quando vocês forem fazer o tutorial aí em casa, passo número 1, façam a geometria igual eu fiz ali, ok? Passo número 2, tracem as linhas guias. E a dica mais preciosa desse rolê aqui: não pulem etapas, Precisa ficar igual a esse ou igual o do Fortnite? Claro que não. Façam a versão de vocês. Ah, eu quero exagerar mais algumas coisas, Rodrigo. Eu quero fazer a orelha dela um pouco maior, quero colocar um outro tipo de acessório. Partiu, vai lá, seja feliz. Não precisa ficar igual. Essa seção aqui é a seção do redesign. E o redesign conta como design também. Você está sendo inteligente. Muitos profissionais são pagos para redesenhar as coisas. Eu já dei um exemplo esses dias e eu vou dar o exemplo novamente, falando a respeito do Detona Ralph. Eu não assisti ainda, mas eu assisti todos os spoilers e assisti todas as artes conceito. Amo muito os artistas que fizeram o filme. E li muito a respeito dos comentários que surgiram pelo redesign das princesas. Muitas pessoas falaram coisas que não deviam também, não tiveram um mínimo de sensibilidade e de senso crítico. E eu li uma postagem falando a respeito. Uma pessoa dizendo: profissionais levaram um bom tempo pensando no redesign dessas princesas para que elas pudessem se adequar à produção. Vocês imaginam a Branca de Neve, gente? Branca de Neve de 1930, meu avô nasceu em 30, sabe? Vocês imaginam a Branca de Neve com aquele design antigaço de 1930? Em um filme extremamente diferente, com contexto, né, da nossa era, contemporâneo, o caos que não iria ficar uma Branca de Neve à moda antiga dentro do Detona Ralph. Ela não iria acompanhar o estilo, Então, uma coisa muito importante, elas foram redesenhadas para se enquadrar dentro de um padrão, dentro de um estilo. Continua sendo a Branca de Neve, porque dentro do projeto de redesign você tem que manter características originais, como eu fiz aqui. Eu mantive características originais da bombardeira, mas ela tá com a cara do tio Rodrigo. Ela não tá igual a do Fortnite, né? Até então, porque não era o meu objetivo copiar. Me chamaram para fazer esse quadro e disseram: faça a sua versão, mas vai ficar bem parecida com a original, Rodriguinho, porque também você faz cartoon e é muito parecido com o estilo que você faz. É uma vertente, né? Então ficou aí a dica do redesign. Redesign não é design novo, o nome já diz, redesenho. Você está dando uma outra interpretação do personagem, mas sim, ele precisa ter características do antigo. E para terminar esse meu rolê aqui e acelerar esse vídeo, o redesign sim mostra muito do seu processo criativo. E não se esqueça de deixar aqui na descrição desse vídeo quais os personagens que você quer que eu redesenhe ao meu estilo e ensine vocês a fazer também como nesse tutorial. Uma dica bem preciosa é que quanto mais longe do cartoon for, mais criativo eu vou ser, né? Então personagens de games realistas, coisas do tipo, tá super valendo. Eu espero que você tenha curtido as minhas dicas de redesign, espero que você tenha feito e espero que você teste aí na sua casa também e me conte aqui como é que foi. Não se esqueça de dizer se você gostou do quadro, se sigo com ele ou não. E também deixa a sua opinião de qual personagem você gostaria de ver se esse quadro continuar. Eu espero você numa próxima então. Tchauzinho!